Jair Bolsonaro diz que vai aceitar o resultado das eleições desde que se confirme que não existiu fraude eleitoral. Em entrevista à Record TV, o candidato à reeleição deixou críticas ao principal adversário, Lula da Silva. Durante 40 minutos, desde a economia à desflorestação da Amazónia, foram vários os temas abordados na entrevista de Jair Bolsonaro à Record TV. O principal rival nesta corrida pela presidência do Brasil foi um dos temas em destaque. Jair Bolsonaro acusou Lula da Silva de fugir aos impostos. O próprio Lula está sendo cobrado agora pela Receita em 14 milhões de reais de sonegação de imposto. Olha, se tem 14 milhões de sonegação, ele mexeu com algo de 40 a 50 milhões. Então, essa corrupção foi endêmica, existiu no Brasil. Bem, a verdade, um amigo do Lula, o senhor Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, resolveu entender que ele devia ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Por isso que ele na turma que ele estava, anulou por 3-2 os processos. Agora, a corrupção existe. Tanto é verdade que vários delatores devolveram mais de 6 bilhões de reais. Ou seja, ninguém ia devolver essa grana se não tivesse roubado. Então, o PT roubou e muito com o Lula na frente desse grande esquema de corrupção. O candidato à reeleição garantiu que vai aceitar o resultado das eleições, independentemente se ganhar ou perder, mas desde que se confirme que não houve fraude. O Tribunal Superior Eleitoral informou à Polícia Federal que um grupo de hackers ficou por 8 meses dentro do TSE, inclusive no período eleitoral. Quando a Polícia Federal pede os logs, que são as impressões digitais do que aconteceu nos computadores, 7 meses depois, o TSE informa, está assinado lá, por parte do diretor de tecnologia de informática do TSE, que os logs foram apagados por uma empresa terceirizada que fez manutenção dos computadores. Ou seja, nem o TSE tem controle daquilo, são empresas terceirizadas que fazem a contagem dos votos. A gestão da pandemia também foi um dos temas em destaque na entrevista. Bolsonaro explicou por que demorou algum tempo a comprar as vacinas contra a Covid-19. Primeira coisa, eles queriam comprar essa vacina em 2020. Me aponte um país do mundo que tenha vendido uma dose de vacina em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. No Brasil, nós começamos a aplicar em janeiro de 2021. E eu comprei 500 milhões de doses de vacina, de modo que todo brasileiro que quis tomar de forma voluntária, tomou. Mas, a bem da verdade, o governo foi procurado por uma das indústrias e se compilou depois 45 dias de atraso. O senhor não reconhece isso? Não, isso aí, com essa empresa foi com a Pfizer. Isso. O contrato que eles queriam que nós assinássemos em dezembro, por que foi postergado? Você tem que ler o contrato, igual quem vai ler um medicamento novo tem que ler a bula. Os efeitos colaterais, a própria Pfizer dizia que não se responsabilizava por qualquer efeito colateral. Em vacinas emergenciais é assim que acontece com outros fabricantes também. Não, mas espera aí, mas ela tem que dizer, por exemplo, os efeitos colaterais. Elas carimbaram como sigiloso por 75 anos nos Estados Unidos. Durante a entrevista, Jair Bolsonaro criticou o Tribunal Superior Eleitoral por impedi-lo de usar na campanha eleitoral as imagens das comemorações do bicentenário da independência, da ida a Londres para o funeral da Rainha Isabel II e do discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. O candidato mostrou-se ainda insatisfeito por ter sido proibido de fazer diretos para as redes sociais no Palácio da Alvorada e no Planalto que promovam a campanha eleitoral.